Boa noite a todos. Então, mais uma vez, aqueles que nós não tivemos a oportunidade de cumprimentar aqui antes. Então, dando continuidade ao nosso estudo, ao nosso cronograma, nós chegamos, então, hoje na aula de número 17, não estou vendo direito aqui, mas sono, sonhos e, principalmente, o transe. Nós estamos sempre procurando intercalar os ensinamentos da Bíblia, os ensinamentos do Evangelho, os livros da codificação. Não é que nós sejamos, ninguém aqui está procurando nenhum sucesso e muito menos fama. Nós estamos procurando trazer com objetividade aquilo que é do nosso dia a dia. Enquanto nós continuarmos a ver os ensinamentos de Jesus sem sair lá de 2023 anos atrás, nós não vamos avançar, nem moralmente, nem espiritualmente. Ao mesmo tempo, se a Bíblia é um livro de difícil leitura, os livros da codificação não são mais fáceis, muito pelo contrário. Mas o objetivo é esse. Não é simplesmente trazer aqui assuntos e jogá-los, mas mostrar como isso impacta o nosso dia a dia. São esclarecimentos sempre fundamentados nas obras da codificação e nas obras complementares, o Evangelho de Jesus numa aplicação diária no nosso cotidiano. Então, hoje nós vamos ver esses assuntos que do dia a dia, na fila do ônibus, do mercado, do estacionamento, nós muitas vezes nos deparamos. E às vezes, quando indagados, nós não conseguimos responder de imediato. Então vamos lá. O sono e o sonho, embora não tenham sido exaustivamente estudados pela ciência, ainda não se chegou a uma definição. Do ponto de vista físico, não se sabe o que leva uma pessoa a adormecer. Então, começa a fase ciência, começa a fase pesquisa, começa a fase laboratorial. Por que que nós dormimos? Por que que ninguém consegue vencer o sono? Esse pode dizer que é um inimigo vencedor, porque ninguém, a pessoa quando está com sono, ela vai lutando e daqui a pouco desaba. Por outro lado, o sonho sempre povoou o imaginário de todas as criaturas. Tem pessoas que gostam de interpretar, mas a Bíblia tem o sonho, mas o sonho é isso, o sonho é aquilo. Então, nosso objetivo é esse. Nós sabemos o quê? Que quem precisa de descanso é o corpo físico. Então, o sono reparador é para o corpo físico. Mas e o espírito? Como fica? Para onde vai? Em que circunstância isso acontece? É esse o objetivo. Ainda não foi descoberta nenhuma substância no sangue ou no cérebro criada ou revigorada durante aquele espaço de tempo. Não tem. Pode fazer, hoje tem pesquisa, sonoterapia, pessoas são convidadas para ir dormir em laboratórios, em hospitais, isso aqui. Não se chegou ainda a uma definição, não tem. Nós vamos ver no decorrer da nossa aula que a doutrina espírita explica tudo e de uma forma compreensível para todos nós. Mas, como se dá com o presidiário perverso, que nem sempre o espírito aproveita dessa hora de liberdade para o seu adiantamento. Se o que nós sabemos por enquanto do sono, que o sono é dádiva divina. Quando nós reencarnamos com a bênção do esquecimento, então essa dádiva do sono, quando o corpo tem a necessidade de dormir, desse descanso, é a oportunidade que o espírito encontra
dessa liberdade assistida, dessa liberdade condicional, onde o espírito vai visitar outros países, outras nações, outras comunidades, se encontrar com seus familiares amados ou com seus afins, de acordo com suas tendências. O que cada um faz com esse pequeno período de liberdade é peculiar e particular de cada um. Portanto, nós podemos dormir e acordar revigorados e prontos para a luta diária, como podemos acordar parecendo que enchemos laje a noite inteira. Se conserva os instintos maus, em vez de procurar a companhia de espíritos bons, se busca de seus iguais ou se vai visitar os lugares onde possa dar livre curso aos seus pendores, ou seja, aproveitar essa oportunidade para assistir uma palestra, um curso, para conversar com os benfeitores, traçar novamente a rota da sua existência, os propósitos da sua encarnação. Mas há muitos desses que estão nessa situação do sono, muitos vão ainda para antros, para zonas enfermiças de moral e mesmo de leviandade. Então, é de responsabilidade de cada um. Assim como nós nos preparamos para nosso dia de trabalho, para os nossos compromissos, nós também devemos nos preparar para dormir. A relativa liberdade adquirida pelo espírito encarnado durante o sono, apresenta, contudo, algumas características que merecem ser assinaladas. Então, essa semiliberdade, essa emancipação, ela precisa e tem algumas particularidades. A ampliação das faculdades psíquicas. Sabei que, quando o corpo repousa, o espírito tem mais faculdades do que no estado de vigília. Lembra-se do passado e algumas vezes prevê o futuro. Adquire mais poder. Então, o que ele está dizendo para nós? Quando nós estamos nessa emancipação espiritual, então, por o cérebro físico estar descansando, muitas vezes, durante o sono, o espírito consegue acessar a sua memória perispiritual. Ele faz uso dos arquivos do que ali está. Então, ele acaba, durante o sono, muitas vezes, ele sim vai buscar no passado aquilo que ele tem que reparar, recebe dos benfeitores orientações, diretrizes, para que ele possa continuar a sua caminhada, e muitas vezes é mostrado a ele o futuro. O futuro amanhã, não é daqui 10 anos, mas quando fala mostrar o futuro, tanto é em relação ao que ele está falando em termos de pena, de sofrimento e de dores, como ele pode mostrar para ele o futuro, para mostrar o aproveitamento que ele está indo, porque isso é um incentivo para que ele possa ainda melhorar cada vez mais. O sono é o treino para a desencarnação. O sono liberta a alma parcialmente do corpo. Quando dorme, o homem se acha momentaneamente no estado em que ficará de forma definitiva depois da morte. A diferença é que alguns escritores, alguns benfeitores espirituais, eles falam exatamente isso, que nós morremos todos os dias. A diferença é que durante o sono, assim como está na imagem à esquerda embaixo, nós continuamos ligados por esse cordão de prata aí. Então, qualquer coisa que acontecer com o corpo, o espírito imediatamente ele volta a habitar e ali proteger o seu instrumento. Mas não deixa de ser um treino,
Porque o corpo está aqui inerte e o espírito muitas vezes está em plena atividade. A ligação do corpo e matéria, do corpo e do espírito, se faz necessário quando nós estamos despertos. Mas essa condição, sim, por isso que as pessoas falam, mas nós não lembramos. Realmente nós não lembramos, muito pouco nós lembramos. Sim, por causa do esquecimento. Porque se nós fôssemos lembrar de tudo durante o sono, então por que teríamos esquecimento? Nós temos oportunidades que devem ser aproveitadas. Mas sim, não deixa de ser para nós um alerta do que nós estamos fazendo, porque isso mostra toda a fragilidade do nosso corpo material, do nosso corpo físico, e como nós temos recursos como esse do sono para que nós possamos viver em equilíbrio e em harmonia. Categorizados por Kardec de emancipação da alma, o sono e os sonhos são indicativos de que o espírito encarnado nunca está inativo, ainda que mantido ligado ao corpo físico pelo perispírito. Quando o corpo precisa de algo, ele avisa o perispírito, que avisa o espírito. Quando o espírito precisa de alguma coisa do corpo físico, ele avisa o perispírito leva essa informação até o corpo físico. Então, Kardec, ele fala dessa emancipação da alma, onde o espírito está ligado ao corpo físico e pelos laços estritamente necessários. Então, o espírito está sempre em constante atividade. Por isso, não adianta a gente falar para a pessoa, agora vamos limpar a mente, vamos deixar os... Nós não conseguimos deixar de pensar. Por quê? Porque o espírito é em constante atividade, é um dínamo, sempre funcionando, é uma usina, sempre produzindo força. No nosso caso, o espírito trabalhando incessantemente na busca do seu aperfeiçoamento. Durante o sono, apenas o corpo repousa, pois o espírito não dorme. Aproveita-se do repouso do corpo e dos momentos em que a sua presença não é necessária para ir onde quiser, no gozo, então, da sua liberdade e da plenitude de suas faculdades. Sempre lembrando, o livre-arbítrio é respeitado em toda e em qualquer circunstância, desde que não interfira no livre-arbítrio do outro. Mas os espíritos hoje comprometidos e responsáveis, nós sabemos por quê. A própria espiritualidade estabelece que entre 10 e meia-noite, às 24 horas, é o horário ideal para que se possa dormir. Por quê? Quando passa a caravana, recolhendo os espíritos, a caravana espiritual, é mais ou menos nesses horários, nada pré-estabelecido. Mas sim, por quê? Porque temos trabalhos a realizar. E como os benfeitores, se tem uma coisa que eles têm é responsabilidade, nós precisamos retornar ao corpo físico por volta de 1 hora, 2 horas, antes do nosso habitual despertamento, para que o espírito possa se ajeitar no corpo físico. Enquanto o espírito está em atividade, na erraticidade, no mundo espiritual, o corpo está sendo higienizado, retirando miasmas, toxinas, energias deletérias. Então, quando nós retornamos em espírito para o corpo, se faz necessário um tempo de ajuste para que o espírito possa se ajeitar novamente neste instrumento chamado corpo físico. Durante a encarnação, o espírito jamais se acha separado completamente do corpo. Qualquer que seja a distância a que se transporte, conserva-se sempre preso ao corpo físico por um laço fluídico, que serve para lembrá-lo de retornar a este
desde que sua presença ali se torne necessária. Somente a morte rompe este laço. E aí nós temos duas observações que nós sempre precisamos estar atentos. Esse laço fluídico, sim, o espírito pode estar na Europa, pode estar na Ásia, pode estar em qualquer lugar deste planeta. Havendo necessidade, imediatamente o espírito retorna ao corpo físico. Desde que se alguém que foi acordar, um acontecimento, qualquer coisa, o espírito vai voltar. Da mesma forma, esses que ainda não são assim totalmente responsáveis, que estão na erraticidade, aqueles que estão nas zonas enfermiças, aqueles que estão prontos lá para aprontar, o que acontece? Quando encontram o inimigo, quando encontram um desafeto, então, imediatamente, eles correm para o corpo. Por isso que muitas vezes as criaturas acordam sobressaltadas. Ai, tive um pesadelo. Alguns até suando, alguns que acordam, às vezes, companheiros que estão dormindo, cônjuges que dormem junto, e muitas vezes acordam até falando. Por quê? O corpo é o refúgio seguro para o espírito, ligados por esse laço fluídico. E no mundo espiritual, os espíritos inferiores, a identificação que eles fazem de quem está morto e de quem está encarnado é exatamente pelo laço fluídico. Os espíritos que já desencarnaram, eles andam, vamos assim dizer, livremente. Mas os encarnados que estão em incursão no mundo espiritual, eles são identificados por esse laço fluídico. Então, é assim que se faz essa referência que a doutrina fala. A identificação, muitas vezes, dos médiuns em trabalho na erraticidade se faz através do sono do corpo físico. A semelhança da morte, em que o espírito se liberta com facilidade do corpo, mediante conquistas anteriores de desapego e renúncia, no sono há uma ocorrência equivalente, pois que o ser espiritual possui maior ou menor movimentação conforme suas fixações ou conquistas. Tem aqueles espíritos que não vão a lugar nenhum. Ele simplesmente, vamos assim dizer, ele puxa a cadeira e senta ali ao lado do corpo e fica ali. Não se afasta muito do corpo físico. Alguns, pela própria meditação, pela própria reflexão, é próprio dos espíritos que já estão em adiantamento, que estão em aperfeiçoamento. Mas a grande maioria aproveita para estudar, para receber ensinamentos, buscar recursos, mecanismos, sempre aprendizado. E assim como aqui na Terra, também é igual eu estou falando, a porta larga da perdição está aberta para esses espíritos. E muitos daqueles que nós olhamos fisicamente aqui, pessoas com moral, pessoas com autoridade, pessoas com poder, se nós pudéssemos encontrá-los e na espiritualidade, nós nos envergonharíamos. Eles não, porque eles são assim. A máscara que eles representam aqui no mundo espiritual, ela vai por água abaixo. Então, é por isso que são identificados. Muitas das obsessões, por que acontece, vamos assim dizer, mas não é que tem horário para acontecer, mas é porque enquanto estamos aqui no físico, no nosso dia a dia, nas nossas tarefas, os nossos afazeres não permitem. Mas quando libertos em sono, então as nossas tendências são identificadas pelos nossos adversários, pelos nossos inimigos, que vêm, então, cobrar a dívida que nós temos para com eles. O sono é a porta que Deus lhes abriu para entrar em contato com seus amigos do céu. É o recreio depois do trabalho, enquanto esperam
a grande libertação, a libertação final, que os restituirá ao meio que lhes é próprio. Então, algumas colocações muito interessantes. Sim, é o recreio, nós estamos estudando, se nós estamos estudando, é o recreio, é aquela pausa que nós temos para encontrar amigos, colegas, ali aliviar um pouco a tensão. Sim, se fosse no trabalho físico, no trabalho remunerado do mundo corporativo, seria ali aquela hora do almoço em que nós damos aquela relaxada, que nós aproveitamos ali para o chamado descanso, a mesma coisa. Então, valorizar o sono é compreender os recursos que Deus coloca à nossa disposição. Dormimos 1/3 de nossas vidas. Presta atenção. Dormimos 1/3 de nossas vidas. E o sono, além das propriedades restauradoras da organização física, concede-nos possibilidades de enriquecimento espiritual, através das experiências vivenciadas enquanto dormimos. Então, 1/3 da nossa vida nós estamos dormindo. E o que nós estamos fazendo? Que utilidade nós estamos dando ao sono? Sim, enquanto o corpo está repousando, sem as atividades habituais do espírito, é mais fácil, torna-se uma facilidade para os arquitetos espirituais, para os engenheiros espirituais, fazerem alterações no nosso corpo físico, desde células, toxinas, inflamações, infecções, tudo aquilo que chega até nós de uma forma prejudicial, tudo isso é feito. É como se levasse o carro numa oficina mecânica para uma revisão. Só que essa revisão aqui do corpo físico, ela é feita diariamente para aqueles que têm o hábito de dormir. Então, enquanto nós estamos ali deixando o veículo físico para que possa ser reparado, o espírito, então, vai ali ver por que desgastou daquela forma, o que levou a isso, por que teve essa necessidade, por que está fazendo isso, por que tem dias que nós dormimos com uma tranquilidade, como se fôssemos crianças, vamos assim dizer. E por que tem dias que temos sonos agitados, tem dias que temos sonos turbulentos, ou até mesmo alguns têm pesadelos? Porque nós ainda não compreendemos que o sono é uma extensão da nossa vida diária. O resultado imediato do sono é o sonho, conceituado pelos orientadores da codificação espírita como a lembrança do que o vosso espírito viu durante o sono. Todas as pessoas sonham, uma vez que o espírito continua em plena atividade enquanto o corpo físico dorme. Sim, a doutrina espírita diz que a lembrança do que o nosso espírito viu durante o sono. Ah, mas eu vi o sonho assim. Muito poucas pessoas sonham colorido. A maioria sonha em preto e branco. Isso é um fato. Por quê? Nós vamos ver lá mais para frente. Porque, na realidade, as cores não existem. As cores são particularidades do nosso corpo físico, desenvolvimento aí de algumas coisas que a gente vai ver. Por que a gente não se lembra da totalidade do sonho? Porque o corpo não participou. O cérebro físico, ele ficou aqui. Então, quem foi na erraticidade, quem foi em desdobramento, foi o espírito. É o cérebro do perispírito. E o cérebro perispiritual, ele é infinitamente maior. A capacidade dele de absorção é muito maior do que o cérebro físico. Quando o espírito volta, é preciso acondicionar tudo aquilo que foi vivenciado no cérebro físico diminuto. Então, imaginemos um maracujá maduro, todo ele lá enrugado.
Então, nós não lembramos da totalidade do sonho. Nós temos fragmentos de sonho. Nós lembramos muito pouco. Não é como se fosse um livro que nós estivéssemos lendo e lembrávamos de todas as páginas, vírgulas, capítulos. Não. Nós temos fragmentos. É como se fosse o sonho, é uma sinopse do que nós vivemos enquanto o corpo físico está dormindo. Apenas não se recordam dos acontecimentos ocorridos na outra dimensão da vida, como o corpo é matéria pesada e grosseira, dificilmente conserva as impressões que o espírito recebeu, já que tais impressões não chegaram ao espírito por meio dos órgãos do corpo. Então, a referência é outra. Às vezes as pessoas falam, nossa, eu sonhei com cemitério, alguém vai morrer. Não, pode ser tem significado? Não, mas onde está escrito que cemitério? O cemitério tem uma relação com morte em relação à nossa vida terrena, o sepultamento. Mas no mundo espiritual é renascer, é recomeço, é refazimento, só para se ter uma ideia do que está falando. Mas o principal, quando alguém sonhou com isso, vou jogar no bicho, sonhou com isso, vou jogar na loteria, sonhou com isso, é porque vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, isso é muito mais superstição e crendice do que algo relativamente do conhecimento e sim da responsabilidade nossa enquanto filhos de Deus. Avisos por meio dos sonhos desempenham um grande papel nos livros sagrados de todas as religiões. É frequentemente a ocasião em que os espíritos protetores aproveitam para se manifestar aos seus protegidos. Aqui já começamos a entender por que não existe. Quando a Bíblia fala, por exemplo, dos sonhos de José, que todo mundo conhece, que foi vendido, que depois interpretou para o rei, para o faraó, o sonho das vacas gordas, das vacas magras. Isso chama-se mediunidade. Ele, não é que ele está interpretando o sonho, ele está recebendo inspiração e intuição via mediúnica. Não é alguém está contando o sonho e ele está fazendo uma interpretação. Isso não existe. Adivinhação não existe. Porém, mediunidade não é uma prioridade, não é uma exclusividade da doutrina espírita. Mediunidade existe desde que o mundo é mundo. Então, as interpretações dos sonhos na Bíblia e em outros livros sagrados são, sim, avisos, são recomendações, inspirações via mediúnica, o que não significa que não existe sonho premonitórios. Sim, muitas vezes a pessoa tem um sonho e fala, nossa, sonhei com alguém e passou alguns dias, aquela criatura veio desencarnar. Sim, foi um encontro no mundo espiritual durante o sono, onde a criatura foi, conversou, e aquela que desencarnou estava preparando a outra para o que viria a acontecer. Mas isso é misericórdia divina. Isso é muito mais um bônus de moral do que propriamente algo que acontece todos os dias. É muito mais exceção do que regra. São numerosos os exemplos autênticos de avisos por sonhos. Porém, não se deve concluir daí que todos os sonhos são avisos, ainda menos que tudo que se vê em sonho tenha uma significação qualquer. Não existe, como já foi dito, nós simplesmente temos
fragmentos. É como se nós tivéssemos aqui, ali no Gembe, por exemplo, lá no térreo, ali na entrada do Gembe, nós olhamos, nós vemos o quê? Dependendo de onde estivermos, nós vemos um pedacinho da Alfredo Pujol, do estacionamento, aqui e ali. Se nós subíssemos lá no 6º andar, ou mesmo no 5º andar que está liberado, e você olhar por qualquer uma daquelas janelas, se for durante o dia, nós temos uma visão ampliada. Podemos ver à distância o que está acontecendo ou não. Então, identificamos isso ou aquilo. Se nós olharmos e comentarmos para quem está lá embaixo no térreo, nossa, sabe o que acontece? Olha, aconteceu isso lá. Ele vai falar, nossa, está virando adivinho agora? Não, simplesmente nós estávamos em um plano superior. Não é plano superior de moral, plano superior de visão. É isso que ele está dizendo. Então, o sonho, a identificação é nesse sentido. Então, eu sonhei que a Regina tinha morrido. Aí eu ligo para ela e falo, olha, Rede, cuidado, porque eu sonhei que você tinha morrido, toma muito cuidado hoje no trânsito. O sonho é meu, o sonho não é dela, o sonho é meu. Então, se tivesse que ver, muitas vezes a espiritualidade identifica nos nossos sonhos alguém para que nós possamos. Então, não é a Regina em si, a pessoa física, mas está dizendo que você pode, um conhecido, um amigo, um colega, alguém que simplesmente vai passar por uma situação. Mas isso não é regra geral. Deve-se incluir a arte de interpretar os sonhos no rol das crenças supersticiosas e absurdas. Sim, como dissemos, é muito mais crendice, fanatismo, falsos cristos, falsos profetas. As pessoas têm tanta vontade de saber o que vai acontecer amanhã que acreditam muitas vezes em qualquer bobagem, em qualquer besteira. E aí, quando procuram essas criaturas que mercantilizam a mediunidade, essas pessoas que ainda ali, né, são os famosos vendilhões do templo na modernidade, essas pessoas que comercializam os dons divinos, eles vão tirar vantagem da ignorância das criaturas. Mas isso está, sim, o escândalo ainda é necessário, mas ai daquele por quem provoca. Precisamos vencer a ignorância. Como? Através do esclarecimento, da instrução, fazendo com que todos possam compreender essa dualidade, espírito e matéria, e que ambos são necessários para o aperfeiçoamento moral do espírito. O sonho nem sempre é a lembrança de vivência espiritual, podendo ser simplesmente mentalização do espírito em torno de suas preocupações cotidianas. Amanhã eu tenho um compromisso, amanhã eu tenho uma entrevista de emprego, eu discuti hoje com meu filho, com minha filha, eu discuti hoje por causa de vaga no estacionamento, eu assisti um filme que a energia não era muito boa, um filme violento, um filme desses que causam terror, que escorre sangue pela televisão. Tudo isso influencia na qualidade do sono. Tudo isso vai influenciar, portanto, nas lembranças que nós temos do nosso sonho, muitas vezes sendo apenas essa extensão da nossa vida diária. Neste caso, o espírito não se vale da emancipação espiritual, limitando-se, junto de seu corpo em repouso, envolver-se mentalmente com seus próprios problemas, desejos ou apreensões. É aquilo que falamos. O espírito, então, ele não foi. Por quê? Não é porque os benfeitores não chamaram, não convidaram. É que ele está tão focado, preocupado com o emprego, preocupado com algo no seu trabalho,
preocupado com alguma coisa dentro da sua família, na sua vida diária, que ele são contas a pagar, algo que ele vai realizar. Então, ele está sem condições para se afastar. Então, o corpo repousa, o corpo está dormindo, mas o espírito não está em outro lugar, o espírito está ali ao lado, não está, o corpo está dormindo, o espírito vai estar lá deitadão. Não, não é assim. O espírito está ali, envolvido dentro da própria frequência vibratória daquilo que o atormenta no seu dia a dia. Até aqui, alguma pergunta ou alguma dúvida? 1, 2, 3. Eu tenho, Seva. Fala. É a Enza. Tudo Deixa eu te bem? perguntar, como é que funciona quando existe a insônia? Hum. A insônia, muitas vezes a insônia está ligado àquilo que a Hum, gente chama de obsessão simples. Mas às vezes, sim, por quê? Quando a obsessão se torna mais complexa, o que que hum, acontece? Qualquer um identifica, qualquer um, entre aspas, identifica. Então, ó, tá. entra, procura a casa espírita, faz um tratamento espiritual e tal. Então, hoje, a escola de obsessores, eles também têm aula toda terça-feira. Então, o que que acontece? Uma insônia, hoje, uma falta de apetite que você tem, esses pequenas coisinhas que você fala, é porque eu estou cansado, não, sabe o que que é? Eu não estou muito bem, eu não vou comer. A insônia tem muito disso. Às vezes, o espírito está preocupado. O ser humano, a pessoa física aqui, está envolvido em algumas situações em que ele não consegue se desligar. Não é só a frequência vibratória. Às vezes, a preocupação de não incomodar a família, de não levar os problemas aos amigos, muitas vezes a vergonha, muitas vezes não vendo capacidade naqueles que o cercam. Então, ele não encontra essas condições. Por quê? Porque ele entende, o espírito entende que se ele dormir, ele vai relaxar. Tanto pode encontrar os desafetos e os adversários que ele quer evitar, como ele não quer se encontrar com os benfeitores, porque sabe que vai levar bronca. Então, igual a criança que cometeu, por exemplo, aprontou na escola. Se ela pudesse ficar lá na escola até o outro dia, para o pai e a mãe não perguntar o que aconteceu, ela vai tentando dar a volta para que isso não chegue a público, não chegue a conhecimento. E aí a pessoa não consegue. Tem, por isso que fala, tem técnicas para você dormir? Tem. O relaxamento, você vai entrando naqueles eflúvios espirituais. Mas a insônia está ligado a um receio do espírito com o que ele pode encontrar, tanto de alerta como simplesmente alguém lhe cobrando alguma coisa. Mas também tem aquilo, se de repente as pessoas que têm cargos de chefia, cargos de direção, muitas vezes precisa tomar uma decisão e isso entra em conflito entre o espiritual e entre o corporativo. Você precisa conciliar os dois mundos. Como que eu posso tomar uma decisão de um mundo corporativo, de um mundo dentro das ordenações humanas, sem infringir a lei divina que manda amar ao próximo como a si mesmo? Então, muitas vezes, a insônia, essa pequena falta de apetite, está relacionado a esse medo que nós temos de quem nós vamos encontrar no mundo espiritual durante esse curto período de repouso do corpo físico. Ficou Tá Silvana, claro? só, ótimo. só Tá para ótimo. Obrigada. completar, Posso falar? só para completar, por favor. Se a pessoa tem a insônia e para isso utiliza uma medicação,
o que que prejudica o espírito? O espírito consegue fazer o desdobramento a mesma coisa? Qual é o prejuízo nesse caso? Não, não tem, porque na realidade o remédio ele vai fazer relaxar o corpo físico. Remédio não Tá. afeta o espírito, você entendeu? Pode Entendi. tomar o que for, o espírito não será afetado. O espírito não tem sono, o espírito não vai ser induzido. O que vai acontecer quando se toma uma medicação é que o corpo físico não responde à solicitação do espírito, você entendeu? Então, o espírito está falando, fica acordado, fica acordado. Só que a medicação leva a um relaxamento tal que a criatura não consegue ficar de olho aberto. Então, a medicação tem essa função, obriga o corpo a relaxar e o espírito tem que ficar ali, porque não tem, ele não é afetado. Perfeito. Obrigada. Fala, Ed. Não, não vai rir da minha pergunta, Seba. Mas assim, por exemplo, eu levanto umas 2, 3 vezes à noite, que eu durmo uma média de 6, 7 horas. Eu acordo, pelo menos umas 2 vezes à noite para ir no banheiro. Então, quer dizer que eu não descanso, né? Eu estou mais preocupada, meu espírito, com a parte fisiológica, seria isso? Não, Ou eu mas saio, ou não. não, tudo depende de uma organização física, são hábitos. Quando você fala eu levanto, você pode sim. Tem técnicas, vamos assim dizer, que você pode fazer onde você vai dormir direto. Só que aí é muito particular de cada um. Por quê? Porque tem pessoas, por exemplo, que vão dormir às 10 horas, 22 horas, está no ápice do sono. Esse é o chamado o sono profundo, o sono reparador. Quem consegue dormir às 10 horas da noite, muitas vezes você acorda 1 hora da manhã e você não precisa dormir mais. Você está completamente refeito. Por outro lado, se nós formos dormir a 1 hora da manhã, já passou o organismo físico, os neurônios, toda ali já não vai mais permitir. Então, o sono, sim, ele vai ser reparador, mas não na sua totalidade mais. Você entendeu? Entendi, Então, entendi. assim, agora, todas as vezes que você desperta para as atividades fisiológicas, se você tem pessoas, por exemplo, que vai no banheiro e não abre os olhos, vamos assim dizer, porque volta e dorme imediatamente. Agora, se você levanta, vai lá, olha pela janela, faz isso, vai ter mais dificuldade de Tá. reconciliar de novo, entendeu? Tá, Mas entendi. não significa que o sono fracionado também não é benéfico. É benéfico, mas não tanto quanto se ele for direto ou integral. Obrigada, Seba. Porque, só para completar, então, A para a sua gente. imagem sumiu, Seba. Voltou? Voltou, voltou. Então, só para completar. Então, vamos assim dizer. Opa! Acho que é a câmera. Então, o que que acontece? Muitas vezes esse sono, vamos supor que você estivesse num curso. Você está num curso e a aula está ocorrendo ali. Cada vez que você vai no banheiro, se a aula não parou lá a exibição, o que que vai acontecer? Você vai perder trechos. É como se você estivesse lendo um livro que tivesse faltando algumas páginas. Às vezes consegue se deduzir, não se perde a totalidade, mas muitas vezes aquilo que não chegou ao seu conhecimento seria importante. Mas também, em alguns casos, é exatamente isso. Aquilo, enquanto está ocorrendo, é porque não era. Então, um intervalo, o chamado recreio. Enquanto mudou o tema lá, enquanto preparou o outro slide, as pessoas, os encarnados, tiveram essa oportunidade de refazimento. Tá bom? Ok, obrigada. Então tá bom. Então vamos lá. Seba, você Oi. está sem imagem, porque parece que tem um aparelho na frente da câmera. Tem uma coisa preta na frente. Isso, é isso aí. Agora deixa eu só falar. A Heloísa está dizendo que ela gostaria de saber quem trabalha à noite e dorme de dia.
Se você pode responder agora ou só no final. Não, posso responder. Como é que é a pergunta? Eu gostaria de saber quem trabalha à noite e dorme de dia. Sim, depende muito do ambiente, porque o sono durante o dia, ele não tem as mesmas propriedades que tem o sono noturno. Então, o que que acontece? Muitas vezes, o sono da noite, por estar uma outra sintonia, uma outra frequência vibratória, sem muita movimentação, então, à noite, você não tem muitas atividades profissionais, corporativas, aquele movimentação do dia. Então, a energia é mais suave, é mais amena, o que facilita para as criaturas. Agora, se não tem outro, aqueles que dormem durante o dia, têm que procurar, sim, procurar fazer um ambiente o mais saudável possível. Procurar ali estar em melhores condições para que possa ele absorver dentro das suas necessidades, entendeu? Mas, sim, é uma questão de adaptação, mas não é a mesma coisa. Isso precisa ficar sempre em mente. O sono noturno e o sono durante o dia são completamente diferentes. É como se o sono da noite nós vamos tomar a água filtrada. E o sono durante o dia, nós vamos tomar a água da torneira. Não é que seja prejudicial, é devido à movimentação e o magnetismo e os fluidos do dia, das pessoas e de tudo que está acontecendo à nossa volta. Voltou a imagem? Voltou sim, tá normal, pode seguir. Então, vamos lá. Martins Peralva, no livro Estudando a Mediunidade, propõe a seguinte classificação dos sonhos. Ele fala: sonhos comuns, repercussão de nossas disposições físicas e psicológicas, ou seja, são a nossa vida diária, a nossa vida cotidiana, os nossos afazeres. Esses sonhos comuns é apenas uma extensão da nossa vida diária. Os sonhos reflexivos é uma exteriorização de impressões e imagens arquivadas no cérebro físico e no perispírito. Sim, aqui psicológicas e físicas, ele está falando de um cérebro físico, de um órgão do corpo humano. Reflexivos, quando ele está falando, é a exteriorização. Quando você tem raiva e você dá um murro na parede, quando você acertou o dedinho lá no pé da mesa, isso é exteriorização de um sentimento. Essas imagens, quando passam pelo cérebro físico, então automaticamente elas passam pelo cérebro do perispírito, se nós estivermos acordados. Então, esse reflexivo faz parte do perispírito e do físico do ser humano. Por isso, nós temos maiores probabilidades de associar uma coisa com a outra, o que leva nós a pensar, nossa, eu tinha perdido o livro, eu não sabia onde estava. Eu sabia que estava guardado, mas não vi. Nossa, aí à noite eu tive o sonho e eu fui lá e ele estava lá. É essa dualidade, físico e perispírito, exteriorizando aquilo que nós, então, conseguimos durante o sono e o sonho. Sonhos espíritas, atividade real e efetiva do espírito durante o sono. Sonhos espíritas, nada de corpo físico. Corpo físico, seus órgãos, relaxando, repousando, refazimento, e o espírito em plena atividade na erraticidade. Sonhos comuns são aqueles que refletem nossas vivências do dia a dia. O espírito, desligando-se parcialmente do corpo, absorve as ondas e as imagens da sua própria mente, das que lhe são afins e do mundo exterior. Como explicamos, como foi lá colocado.
nosso corpo físico, as nossas atividades e aquilo que nos cerca, as nossas tarefas, compromissos, tanto emocionais, espirituais, físicos e emocionais. O nosso dia a dia. Tudo aquilo que nós hoje refletimos dentro desse complexo corpo humano. Puramente cerebral são os sonhos comuns. É uma simples repercussão de nossas disposições físicas ou de nossas preocupações morais. Às vezes, os sonhos, as criaturas cometem atos, não só atos obscenos, mas atos de crueldade, situações que dentro de uma normalidade no nosso dia a dia, jamais nós pensaríamos em fazer. Mas exatamente o quê? Muitas vezes são essas emoções represadas, muitas vezes são esse cerceamento que a nossa lógica e a razão nos impõem, que quando libertados parcialmente, nós conseguimos, então, acessar no nosso perispírito. Os reflexivos são aqueles que a alma, abandonando o corpo físico, registra as impressões e imagens arquivadas no subconsciente, inconsciente e superconsciente, e plasmadas na organização espiritual. Então, nós vamos acessar essas informações. Nós temos acesso, às vezes, às nossas vidas pretéritas, o que fomos não só na última, mas até em outras encarnações. Compreendemos por que estamos hoje no planeta e vivendo essa situação e tendo um pequeno vislumbre do que será o futuro. Por isso, reflexivo é o passado, o presente e o futuro numa mesma situação e vivendo um mesmo momento. Por isso, fala, é um momento de reflexão que acontece durante o sonho. Tal registro é possível de ser feito em virtude da modificação vibratória, que põe o espírito em relação com fatos e paisagens remotos desta e de outras existências. A modificação vibratória determinada pela liberdade de que passa a gozar o espírito no sono, o faz entrar em relação com acontecimentos e cenas de eras distantes, vindo em forma de sonho. Tem criaturas que acordam de péssimo humor, tem as criaturas que acordam preocupadas, outros tensos, outros parece que nem acordou, parece que estão em outro estado. É essa modificação vibratória. Porque muitas vezes no sonho, aquilo que nós queremos esquecer, aquilo que nós não queremos lembrar, nos é mostrado no sonho. E aí lá, vivendo essa experiência fora do corpo físico, nós acabamos entrando em conflito. Muitas vezes aquela criatura que se acha melhor, que acha que, nossa, eu já me adiantei muito. E quando na espiritualidade tem uma visão, tem acesso ao que fez numa outra vida, e aí ela acaba se decepcionando consigo mesmo. E aí é o momento dessa reflexão. O que fazer e como fazer sem se deixar abalar? É daí que vem a preocupação com hipnose, por exemplo. Esse pessoal moderno de hoje aí que adora coaching, devia ler um pouquinho mais sobre isso, porque muitas vezes esse sono induzido, quando você induz a pessoa a dormir para que você possa ali, através da modificação vibratória, fazer acesso ao perispírito, muitas vezes isso é muito mais prejudicial do que benéfico para a pessoa encarnada
ou para o espírito encarnado. Mentores espirituais poderão trazer acontecimentos de outras vidas, cujas lembranças nos tragam esclarecimentos ou advertências. É sempre uma oportunidade. É a misericórdia divina vindo em nosso socorro e vindo em nosso auxílio. Porque se durante o dia nós somos rebeldes, se durante o dia nós temos dificuldades para compreender, para receber essa intuição e essa inspiração, no sonho, isso sim é facilitado, esse contato, para que nós possamos dar continuidade ao nosso aprimoramento. Poderão os espíritos inferiores motivarem essas recordações, com finalidade de nos perseguirem, nos amedrontar, desanimar ou humilhar, desviando-nos dos objetivos benéficos da existência atual. Sim, é o que foi falado, é o que nós estamos buscando dentro da doutrina espírita. Lá, nós compreendemos que nós somos imperfeitos, não somos maus. Os nossos adversários, nossos desafetos, nossos inimigos, muitas vezes eles não conseguem nos acessar, porque durante o dia nós estamos cuidando da família, trabalhando, seus afazeres, a nossa vibração não permite, a nossa frequência vibratória não deixa que eles sintonizam conosco. Mas durante o sono, em sonho, eles conseguem nos identificar, porque aí não tem as restrições do corpo físico. E aí, tá vendo? Você não é nada disso, você pensa que é isso, mas não é nada disso. Olha o que você fez, olha lá o que você já causou, olha. E isso é exatamente nesse sentido, porque quando a pessoa acorda, quando o encarnado acorda, desperta-lhe o espírito, desperta no corpo físico, ele vai trazer essa vaga lembrança de que foi humilhado, de que foi ali passado por uma situação vexatória, onde muitas vezes ele foi motivo de galhofa, foi motivo de chacota para os outros. É essa também um dos motivos, viu, Enza, da insônia. É aí que está, é essa dificuldade. A criatura traz isso como se fosse um flashback do que aconteceu ou do que pode um dia já ter acontecido. Entendi. Sonhos espíritas, a mais ampla exteriorização do perispírito, desprendendo-se do corpo e adquirindo maior liberdade, a alma terá uma atividade real no plano espiritual. Esse não tem o que explicar, nem tem muito do que o encarnado falar. É simplesmente emancipação da alma, como está lá no livro 3º do Livro dos Espíritos. Emancipação da alma. O espírito fazendo uso dessa dádiva divina, deixando o corpo físico em repouso e, sim, desenvolver as suas atividades várias nos vários setores solicitados dentro do seu planejamento reencarnatório. O espírito se subtrai à vida física, desprende-se da matéria, percorre a superfície da terra e a imensidade, onde procura os seres amados, seus parentes, seus amigos e seus guias espirituais. A importância de se preparar para dormir, porque isso aqui não é apenas conscientização, isso aqui é um direcionamento de vida, isso é um propósito de existência hoje material. Então, aproveitando essa liberdade que o corpo tem, então, que o corpo está oferecendo, o espírito vai, onde lhe é permitido, devido à sua evolução, encontrar com aqueles que precederam, aqueles que nós tivemos ligações
afetivas, consanguíneas aqui na Terra e principalmente os nossos benfeitores espirituais. Sim, é a oportunidade de revermos e principalmente de nós angariarmos o magnetismo necessário para vencer as dificuldades do dia seguinte. Por fim, os sonhos espíritas refletem as lembranças de nossa vivência real no mundo dos espíritos. São recordações de encontros, estudos, conversas, tarefas que desenvolvemos, entre outras situações. Não tem interpretação para o sonho, não tem significado para o sonho não tem nada a ver. Eu sonhei que estava pisando no pé, vai chover. Eu sonhei sonhei com a cobra, eu vou jogar no bicho e vou ganhar. Não, não existe. Sonhei com acidente, é morte. Sonhei com chuva, é porque vai ter choro, vai ter lágrima. Deixemos de lado as superstições e as crendices para uma fé raciocinada. O sono nada mais é do que a emancipação da alma, onde o corpo não participa da totalidade das atividades do espírito. Por isso, são frações e de difícil entendimento, principalmente para quem não vivenciou. Geralmente, nós associamos os sonhos às pessoas e às situações da nossa vida. Não, o sonho é pessoal e intransferível, mesmo os premonitórios. É para a criatura, não é para ela ficar falando ou transportando isso a todos os lugares em que se encontra. Nos sonhos espíritas, temos que considerar a lei de afinidade. Nossa condição espiritual, nosso grau evolutivo, irá determinar a qualidade dos nossos sonhos. As companhias espirituais que iremos procurar, os ambientes nos quais permaneceremos, enquanto o nosso corpo repousa. Esta imagem é claríssima. Essa imagem reflete tudo o que nós falamos do sonho, guardadas as devidas proporções para facilitar. O corpo está ali, repousando, para muitos, como nós falamos no primeiro slide, morto. E o espírito está aqui, a criatura, o perispírito. O perispírito é a cópia do corpo físico, ligado por esse laço fluídico. E esse laço fluídico, ele não tem limite, ele nos permite ir a qualquer lugar da nossa evolução espiritual permite. Mas, a qualquer momento e a qualquer situação, nós voltamos. Agora, como que pode o corpo físico que ali está lembrar de tudo o que o espírito vivenciou? Sim, misericórdia divina para que nós compreendamos a bênção do esquecimento. Kardec pergunta se a alma repousa como o corpo durante o sono. A resposta dos benfeitores é enfática: não. Como o espírito jamais está inativo durante o sono, os laços que o unem ao corpo se afrouxam, e como o corpo não tem necessidade de sua presença, o espírito percorre o espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. E o transe mediúnico vai facilitar a compreensão para muitos do que é a mediunidade, o sono, o sonho, essa emancipação. O transe mediúnico é considerado como um estado especial entre a vigília e o sono, que de alguma sorte abre as portas da subconsciência. É também considerado um estado de baixa tensão psíquica, com o estreitamento
do campo de consciência e dissociação. Quando a gente está deitado lá no sofá, à tarde, no sábado, televisão ligada, ou você está ouvindo um som, você não fica, nem está dormindo, nem está acordado, nem está em sono profundo, nem está desperto na totalidade. Esse seria o transe comum. O transe mediúnico, ele é induzido. O transe mediúnico é aquele pequeno e curto espaço entre quando fechamos os olhos e entramos em sintonia com o plano espiritual. Não significa necessariamente que precisa ser na reunião mediúnica. Sim, mas aqui nós estamos tratando de transe mediúnico. Então, o espírito, o encarnado, a pessoa consegue ouvir e muitas vezes tem dificuldade de associar se ela está ouvindo ou se ela está pensando, porque não tem uma verbalização, não tem uma exteriorização. É como se estivesse falando dentro do ouvido, dentro do próprio cérebro. Por quê? Esse afrouxamento espiritual dos liames que ligam o espírito ao corpo, ele passa a funcionar como um elástico, permite que o espírito tenha, nesse pequeno afrouxamento, ele pode ir um pouco além do que quando desperto ou do que quando lúcido. O transe superficial. Não existe amnésia. O médium recorda todos os acontecimentos, colaborando na transmissão da mensagem do espírito comunicante. No médium principiante, costumam existir dúvidas se de fato ocorreu um transe mediúnico. Não existe amnésia, não existe esquecimento. Superficial. O médium recorda todos os acontecimentos, porque é o cérebro físico e o cérebro do perispírito agindo na transmissão da mensagem da entidade. Então, passa, sim, pelo cérebro da criatura. Ele facilita. O médium principiante, devido à sua insegurança, devido ao medo do julgamento dos outros trabalhadores, dos companheiros da equipe mediúnica, então, muitas vezes, ele fica, será que é um animismo? Será que esse pensamento é meu? Será que o que está acontecendo é eu que estou pensando? É eu que estou sentindo ou é o espírito? Mas ele consegue sim participar e ele consegue dar essa comunicação. Portanto, ele vai lembrar, às vezes, mesmo que fragmentado, mesmo que em pedaços, mas como se fosse um quebra-cabeça. Ele consegue juntar todas as peças no momento em que for necessário. Transe profundo. As recordações decorrentes dos acontecimentos raramente chegam à consciência do médium. No entanto, em decorrência da prática mediúnica, é possível não ocorrer amnésia total, de forma que alguma coisa ainda possa ser lembrada. Esse transe profundo é misericórdia divina em ação. Muitas vezes os médiuns, quando dão comunicação, quando estão em trabalho de socorro a irmãos que estão em situação difícil, de penúria, aqueles que estão em sofrimento extremo, para que o médium não ressinta, para que o médium não sofra aquilo que o espírito está passando, é indução, esse transe profundo. Por quê? Vai simplesmente passar pelo perispírito. O médium não vai lembrar. Por isso que, às vezes, logo depois do trabalho, o médium não consegue lembrar de nada. Não lembra se era masculino, feminino, o que falou, em que situação que era. É porque esse transe profundo tem essa particularidade. É
a preservação não só da faculdade mediúnica, mas sim do médium. Porque se deixasse ocorrer para o médium que está iniciante, o medo, a insegurança, o receio do que ele viu, do que ele sentiu, fizesse com que ele tivesse dificuldade para continuar o seu trabalho. Então, o transe profundo leva ao esquecimento. As pessoas estão lá na sala de comunicação, por exemplo, seja no Frei Anselmo, seja no GEMB, a hora que você sai no portão lá fora, o médium já não consegue trazer nada, não se lembra de nada, porque não fica nenhuma referência. É como nós fôssemos numa viagem e você não tirou foto alguma. E, de repente, simplesmente apagou. Você esqueceu aquilo lá que passou. Acabou. Transes parciais representam gradações do estado de rebaixamento psíquico. Nos transes parciais, os médiuns recordam apenas alguns acontecimentos ou trechos da mensagem transmitida pelo comunicante espiritual. Gradação não é para mostrar conhecimento, não, é o que está no texto. Gradação é como se fosse uma escala, representa uma escala no estado de rebaixamento. Tem pessoas que na reunião mediúnica simplesmente fecha os olhos e já entra na frequência vibratória da equipe espiritual. Tem outros que demora um pouquinho mais. E tem outros que precisam ser induzidos. Aí é como se a espiritualidade ofertasse a eles uma medicação. Por isso são parciais. Por isso eles lembram de trechos, lembram de algumas falas. Alguns costumam abrir os olhos para ver se realmente está acontecendo aquilo que eles estão transmitindo ou se é a sua imaginação. Nenhuma mensagem transmitida através de um transe mediúnico é totalmente inconsciente, uma vez que para qualquer um dos eventos de mediunidade, psicografia, vidência, audiência e fala mediúnica, há uma intensa participação do córtex cerebral do médium, que é justamente a área pela qual ocorre a escrita, a visão, a audição e a fala. Então, nós falamos isso aqui outro dia, numa outra aula, quando falamos dos sentidos, quando falamos do mediunismo, quando nós estávamos falando de mediunidade. Então, se essa não é hoje, não é compatível, porque o médium ele é responsável pelo seu corpo, ele é responsável pelo que fala, ele é responsável por todas as atitudes ali em que o corpo físico está ocorrendo. Por isso, fala, não é totalmente inconsciente. O fato dele não lembrar não significa que seja inconsciente. Está lá guardado, lá no seu, no seu cérebro perispírito, lá naquele porão que nós sabemos do cérebro. Quando se fizer necessário, vai lá e ele vai aparecer. São essas situações que permitem nós compreendermos a importância de uma educação mediúnica. São esses transes. Quando nós olhamos, tem pessoas que ficam piscando continuamente, tem outros que simplesmente soltam todo o peso do corpo, porque o espírito estando parcialmente desdobrado, o peso do corpo pesa. No caso, por exemplo, de quem conhece o GEMB, quem frequenta o Grupo Espírita Manuel Bento, a importância da mesa nas reuniões mediúnicas é exatamente para o apoio dos braços dos médiuns, para ele não ficar largado, porque o relaxamento, às vezes, pode até causar alguma queda. Então, a função da mesa não é porque é mesa branca, azul, roxa ou verde, é simplesmente servir de apoio ao corpo físico
para evitar constrangimentos de queda ou de outras movimentações. Chico Xavier, o maior expoente da mediunidade com Jesus, entrava e saía do transe mediúnico com naturalidade. Nele, o estado de vigília praticamente não se distinguia do estado mediúnico. O que ele está querendo dizer com isso? Que é o encerramento do transe, do sono, do sonho. O Chico é um exemplo, para nós Sim, tem muitos detratores, tem muitas pessoas que entendem que é uma idolatria, mas para nós é e será sempre um grande médium. Então, para o Chico, a mediunidade não era apenas uma ferramenta, era um recurso espiritual para que ele pudesse trazer tantos esclarecimentos a todos nós, que hoje encontramos nessa doutrina consoladora. Então, o Chico não precisava de indução, tanto que se ele chegasse numa reunião, dificilmente ele saberia quem é encarnado e quem é desencarnado. Quando está junto dos seus amigos, como era lá no Centro Luiz Gonzaga, é claro que ele sabia quem é esse e quem é aquele. Mas se convidássemos ele para ir numa reunião no Frei Anselmo ou no Gembe e ele chegasse, ele muito provavelmente ia estender o braço para todo mundo, para cumprimentar, porque ele não tinha essa restrição de ver quem era encarnado ou desencarnado. Tamanha a facilidade que ele tinha de velejar, de aí transitar entre o transe mediúnico, a vigília e principalmente essa situação que hoje nós compreendemos como mediunidade. Teria outras coisas, mas não faz parte do transe, e sim do sonambulismo, que também tem sonambulismo orgânico e tem o sonambulismo mediúnico. São situações, mas dentro da proposta do sono, do sonho e do transe, creio que foi esse o objetivo, foi este o esclarecimento que se fazia necessário. Sono, sim, todos nós devemos aproveitar este recurso. Sonho, guardamos para nós mesmos. Não vamos ficar divulgando e, principalmente, assustando aqueles que caminham conosco com o que nós vivenciamos ou presenciamos no mundo espiritual. E o transe, quando você estiver sozinho em casa, porque no trabalho não dá, no ônibus, no metrô e principalmente dirigindo, mas experimente, sente e deixe-se conduzir pelos benfeitores. Se você estiver numa frequência vibratória, se você estiver em harmonia e em equilíbrio, você vai conseguir sintonizar com os benfeitores espirituais e vai ver que o transe é um recurso que nós podemos usar no nosso dia a dia, para que possamos, inclusive, resolver muita coisa que às vezes nos atormenta. Porque nesse pequeno despreendimento, nesse pequeno desdobramento, nós conseguimos acessar as ferramentas e os mecanismos necessários para que possamos resolver aquilo que no momento se faz necessário. E acabou. Graças a Deus. Graças a Jesus.